Olá, tudo bem? Nesta última aula do nosso curso de Gestão do Conhecimento, um curso que nos colocou importantes questões, não só acerca do conhecimento, mas como esse conhecimento é tão essencial, é a chave para o desenvolvimento das organizações empresariais. Por isso eu convido você a pensar sobre um tema importantíssimo: aprendizado, criatividade e dinamismo na gestão do conhecimento. Mas para que nós possamos falar sobre esse tema, você vai perceber que nós vamos retomar vários pontos que tratamos ao longo de todas as aulas de nosso curso. Por isso, retome esses pontos, registre, anote esses conceitos fundamentais, porque é como se nós fizéssemos uma olhada, uma viagem por todas as aulas do nosso curso de Gestão do Conhecimento. Primeiramente, é importante dizer que nós percebemos que o mundo é complexo, turbulento, dinâmico, o mercado traz dilemas, traz desafios, mas que as empresas de sucesso não são aquelas que eliminam esses paradoxos, mas são aquelas que aproveitam os paradoxos e tiram vantagem desses paradoxos. Que paradoxos são esses? Nós sabemos que na sociedade do conhecimento, nós temos vários paradoxos a enfrentar. Por exemplo, ordem e caos. Ao mesmo tempo em que se deseja uma ordem, uma organização, tanto na empresa quanto na sociedade, muitas vezes enfrentam-se crises, enfrenta-se o caos, a desorganização. Por isso é preciso alinhar, equilibrar estes dois, a ordem e o caos, que estão sempre juntos, e é preciso saber lidar com ambos. Além disso, a empresa precisa lidar com a ideia de sucesso, mas ao lado dessa ideia de sucesso, o fracasso também pode aparecer. Mas para que se tire vantagem dos momentos de crise, de repente dos momentos em que o desempenho da empresa diminui, é preciso gerir bem o conhecimento que temos dentro desta empresa. Por isso, o conhecimento no âmbito empresarial, cada vez mais ele é renovado. E ele é renovado porque nós passamos de uma sociedade para outra. Por que passamos de uma sociedade para outra? A sociedade em que vivíamos, por exemplo, principalmente desde o final do século XVIII para até o final do século XIX, início do século XX, era a sociedade ainda muito baseada na questão da indústria, na era industrial. Mas qual era a diferença dessa sociedade para a sociedade que vai surgir, principalmente a partir do século XX, e qual é a influência de tudo isso para as empresas? Lembramos que na sociedade industrial éramos muito movidos pela ideia do Taylorismo. Que era o Taylorismo? A ideia de racionalização da produção, racionalização do mercado, das empresas, das fábricas. Tudo era produzido de maneira objetiva, racionalizada, fragmentada. As funções eram muito claras e nós tínhamos linhas de montagem, linhas de produção, mas um detalhe importante: os trabalhadores, eles não precisavam entender de todo o processo, entendiam apenas da sua função. E aqui nós usamos o exemplo da fabricação de um carro. Aquele que fabrica as portas, ele não necessitaria ter o conhecimento de como é colocado o motor desse carro, como é pensada a direção desse carro, o sistema de freios e outras questões importantes de um automóvel. Mas, com a passagem da sociedade industrial para a sociedade de conhecimento, sociedade de informação, não se entende mais desta forma. Por que não se entende mais desta forma? Porque a partir do momento em que surge a sociedade do conhecimento, se entende que todos os trabalhadores precisam entender do processo que está sendo realizado na empresa. Independente da função que se ocupa dentro da empresa, é preciso entender o processo como um todo.
o desenvolvimento da empresa como um todo. Como é que a função que este trabalhador desempenha no momento se integra ao desenvolvimento da empresa como um todo. Porque se compreende que o conhecimento, ele passa por vários processos. Este trabalhador, ele tem um conhecimento que é dele, que é tácito, uma habilidade, uma técnica que faz parte de si mesmo, do seu insight. Ele tem ideias, ele tem concepções que movem as suas ações, mas é preciso que esse seu conhecimento tácito passe por uma espiral. E nessa espiral, nós não temos uma linha reta, uma rotina certa, uma rotina objetiva. É até atraente pensarmos que se as rotinas fossem únicas, se todos os dias de maneira automática pudesse tudo ser realizado na mesma rotina, do mesmo jeito, parece até mais fácil, não parece? Mas a sociedade do conhecimento acaba com isso. Por quê? Porque há paradoxos, há dilemas, há mudanças, há uma flutuação o tempo todo. E diante disso é preciso fazer a espiral do conhecimento acontecer. Nós não estamos em uma linha reta, em uma rotina objetiva. Mas vamos mudando, vamos transformando as ações, as ideias, as concepções, o próprio conhecimento. E essa espiral do conhecimento, ela passa por uma socialização, de forma que o sujeito compartilha com outro sujeito as suas habilidades, as suas técnicas, o seu conhecimento tácito. Ela passa, além de uma socialização, por uma externalização, ou seja, ela se torna um conhecimento para toda a organização, um conhecimento explícito, que pode ser exposto, apresentado, sintetizado. Ele pode ser, inclusive, combinado, e aí nós temos o passo da combinação, para chegar de volta à internalização. Por isso é uma espiral. Ele começa como um conhecimento tácito e ele termina como um conhecimento tácito. Porque na socialização, nós temos a passagem de um conhecimento tácito do sujeito para um outro conhecimento tácito, que é o conhecimento do outro sujeito que compartilha comigo essas informações. Nós temos na externalização a passagem do conhecimento tácito para o explícito. Nós temos na combinação o explícito se tornando um novo conhecimento, sendo combinado, porque cada setor da empresa tem o seu conhecimento representado, o seu conhecimento explícito, mas é preciso unir em uma linguagem comum todos esses conhecimentos. E por fim, nós chegamos à internalização, porque todo o conhecimento produzido na empresa, ele volta ao sujeito. O sujeito o pratica, o integra em suas funções, incorpora esses conhecimentos na sua própria função, no seu próprio trabalho. Portanto, vejam que a sociedade do conhecimento coloca para a empresa vários desafios. Ela precisa saber gerir o conhecimento, desde o conhecimento que há em cada sujeito e fazer com que este conhecimento beneficie toda a organização. E por isso, é claro, nós falamos de duas principais concepções quando se fala em conhecimento, quando se fala em empresas. Nós temos a escola de posicionamento, e essa escola de posicionamento, ela vai avaliar a posição, o ambiente em que a empresa se encontra. Segundo essa escola de posicionamento, é preciso analisar muito bem o ambiente externo. O ambiente, o contexto em que a empresa está colocada, em que a empresa realiza os seus trabalhos. Mas, muitas vezes, essa escola de posicionamento olhou tanto para o ambiente em que a empresa se encontra e não analisou o dinamismo interno da empresa, como a empresa vai se transformando internamente. E nós temos a escola de recursos. Segundo a escola de recursos, essa visão de recursos, diz que as empresas que têm mais recursos são aquelas que têm mais chance de sobreviver no mercado. As que têm menos recursos, menos chance de sobreviver no mercado. Mas aqui cabe uma questão. Que recursos são esses? Será que são apenas recursos financeiros, materiais, tecnológicos? Nós sabemos que para uma gestão do conhecimento são necessários recursos humanos, são necessários recursos intelectuais, enfim, os vários capitais que a empresa tem em si mesma para que ela se desenvolva. Por isso nós poderíamos dizer que
Para que uma empresa se desenvolva nesta sociedade do conhecimento, é preciso que ela alie os dois momentos, a organização e o ambiente. Quer dizer, o dinamismo interno que esta organização vai realizar através do seu capital humano, tecnológico, financeiro e tantos outros, mas compreendendo o ambiente em que ela se encontra, os anseios, as demandas, os dilemas e os desafios desse ambiente. E assim se realizará a gestão do conhecimento dessa empresa.